tarde. Vamos começar este pequeno debate sobre sindicalismo e concertação social. A Conselhia do Porto, CDS, resolveu fazer este pequeno debate devido principalmente às condições que agora se aproximam. Eu vou apresentar. Temos connosco hoje o António Pérez, que é o secretário-geral da Confederação FETICO, Confederação dos Sindicatos Espanhóis. Temos o Gonçalo Xavier. Agora só isto agora estão a falhar aqui. Espera aí que estão a falhar aqui qualquer coisa. Estão a ouvir? Né? Eu não estou a ouvir ninguém. Ora então, boa tarde. Estão a ouvir? O António Pérez, que é o secretário-geral. Não está a funcionar em condições. Nós estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Melhor é passar já a palavra. Eu não consigo ouvir. Ora então temos o Gonçalo Xavier, que é o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, e temos o Luís Grabulho, que é o presidente da ASPAS, que é a Associação Sindical do Pessoal da Saúde. Eu queria lançar a primeira pergunta, talvez para o Gonçalo, que era a contratação coletiva nestes tempos agora de pandemia. Isto é, pós-pandemia e crise económica. Bom, é uma pergunta de $1 milhão ou €1 milhão, se quiserem. Boa tarde a todos. Eu diria que nós estamos a viver, de facto, um tempo único nas nossas vidas profissionais e nas nossas vidas privadas, que, de facto, depois de um período, no caso português, de um período de crescimento e de algum retorno económico e social e alguma paz social, fomos de facto atingidos por uma pandemia global e com efeitos drásticos e que ainda estão por demonstrar no mercado de trabalho. Diria em 2 notas muito breves que nada vai ser como antes. Quer do ponto de vista do nosso relacionamento com o teletrabalho, que é uma novidade nas nossas vidas e nas todas as empresas, quer das questões do impacto económico devastador que uma crise como esta, uma crise de saúde pública como esta veio provocar. Nós tivemos muitos meses sem operações económicas, sem as empresas terem as suas receitas. Isto tem sido muito debatido por economistas e por entendidos nas questões laborais. Agora, há uma coisa que é fundamental, é perceber que é preciso unir, nunca como agora, é preciso unir esforços entre empregadores e colaboradores para que as empresas tenham sustentabilidade económica, viabilidade económica, se mantenham postos de trabalho e se mantenham alguma normalidade na vida e na sociedade dos portugueses, e, enfim, isto é aplicável a todos os Estados-membros, a todos os países. A realidade portuguesa é um bocadinho específica, isto é, falando do caso da distribuição em Portugal, nós falamos de cerca de 130, a APED representa cerca de 130 mil colaboradores, quer no retalho alimentar, quer no retalho especializado, e que tiveram realidades diferentes. E para realidades diferentes é preciso remédios diferentes. No entanto, nós somos, enquanto associação patronal, somos defensores da negociação coletiva e somos defensores de soluções que sejam aplicáveis num contrato coletivo que seja equilibrado, que seja justo, que remunere bem os colaboradores e que dê a flexibilidade. Eu sei que os sindicatos não gostam muito do termo flexibilidade, mas não há outro que possa definir melhor aquilo que é preciso agora.
flexibilidade, com equilíbrio e com razoabilidade no ponto de vista da sustentabilidade das empresas e dos empregos. E por isso, a coletiva é o melhor, do nosso entender, continua a ser o melhor instrumento para arranjar estes equilíbrios. Do ponto de vista dos trabalhadores, é um instrumento que os defende e os prepara para os desafios do futuro. Eu acho, enquanto dirigente patronal, se quiserem, acho é que tem que haver uma sensibilidade especial para se perceber que o mundo mudou. Se as coisas já estavam difíceis e já estavam com um enquadramento muito específico do ponto de vista da flexibilidade, a famosa flexibilidade laboral, esta pandemia veio demonstrar que é preciso soluções novas e criativas para que haja um equilíbrio entre a sustentabilidade económica das empresas e o equilíbrio e a sustentabilidade dos empregos. Eu com isto, não vou demorar muito mais, mas com isto não quero de maneira nenhuma retirar o mérito aos sindicatos pelo seu empenho na defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque, reparem, eu sei que isto pode chocar muitas vezes os sindicatos, mas não há empresas saudáveis sem trabalhadores contentes. Não existe isso. E nós, na distribuição, o que queremos é que, de facto, os nossos colaboradores estejam satisfeitos e orgulhosos por trabalhar num setor que representa 11% do PIB, que tem 130 mil trabalhadores, que paga a horas, que oferece uma carreira com formação e que, neste período de pandemia, deu a oportunidade a um conjunto muito significativo de trabalhadores de alimentar Portugal, por um lado, e, portanto, tiveram aqui um papel preponderante no equilíbrio social e no equilíbrio das famílias, e por outro, em termos de empresas que são competitivas, que têm sofrido com esta paragem e que agora têm que ser recuperadas. E por isso, o que eu termino esta primeira intervenção dizendo que o instrumento da negociação coletiva continua cada vez mais atual. O que se pretende aqui é que haja muito bom senso por parte dos sindicatos para perceber que não podem ter, do ponto de vista da luta sindical, não podem olhar para o futuro com os mesmos olhos que olhavam há 2 anos, há 3 anos, ou, se quiserem, há 6 meses. Tem que haver aqui um equilíbrio muito grande e uma boa vontade muito grande entre empresas e sindicatos para, dentro da negociação coletiva, se encontrarem soluções que são equilibradas e que continuem a prever os direitos dos trabalhadores, mas não há direitos se não houver empresas. E, portanto, é bom que as empresas se mantenham vivas e com os negócios abertos para poderem continuar a ter trabalhadores e a pagar os seus salários e os seus impostos e as suas contribuições para a segurança social. Ora, eu estava agora de ouvir a visão do António Pérez, que já passou por uma situação mais ou menos semelhante em negociações em Espanha. E qual é a visão que ele tinha sobre esta temática? Muy buenas tardes. Vuelvo a pedir disculpas porque prometí en la última ocasión y lo he incumplido a apuntarme a cursos de portugués. Prometo sí de verdad hacerlo porque es lamentable cada día estamos más unidos, nos vemos más y es más necesaria la cooperación a nivel peninsular, ¿no? Y ahí siempre pongo el débito en la parte española, ¿no? Salvo los gallegos que son muy parecidos en su dialecto, en su forma de hablar o en su idioma, los demás nos cuesta bastante, ¿no? Y más yo todavía como andaluz, ¿no? Con lo cual, lo primero, pido disculpas en primer lugar. Es que coincido mucho con todo lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Yo creo que con mucho sentido común ha apuntado a la confluencia de que en los momentos difíciles es cuando es más necesario ponernos todos a construir juntos un nuevo entorno. Siempre yo creo que el gran problema de entre sindicatos y empresas es muchas veces echarse la culpa
de lo que ha ocurrido, ¿no? Muchas veces la empresa ha ido mal porque las personas no se han comprometido o al contrario, las cosas han ido mal porque la empresa no se ha comprometido. Yo creo que hay una cosa que ha tenido esta crisis de COVID y es que el culpable es un virus y por lo tanto no son ni empresas ni sindicatos. En España, que es un país tradicionalmente difícil sindicalmente, con una radicalidad importante, somos el tercer país del mundo con más huelgas, eso ya dice mucho de España. Sin embargo, yo sí he visto una proactividad con todos los sindicatos, con muchos con los que no coincidimos exactamente, pero sí ha habido una proactividad de conseguir acuerdos. Debo decir que en el equivalente a APET, que es ANGET en España, donde nosotros FETICO tiene el 52% de representatividad, lo primero que hicimos fue conseguir los sindicatos tradicionales en España, UGT y Comisiones Obreras, junto con FETICO, un acuerdo sindical de que salvar los empleos y salvar el sector de ANGET estaba por encima de las peleas sindicales o de empresas. Y eso se hizo justo con el comienzo de la crisis, antes incluso de la declaración del estado de alarma. Posteriormente, todos los ERTEs que yo conozco, todos han ido firmados por todos los sindicatos. Eso muestra mucho la concertación que se ha conseguido y el compromiso de diálogo. Posteriormente a los ERTEs, ya sean por causa de fuerza mayor o por causas organizativas en la legislación española, hemos hecho muchos acuerdos de flexibilidad porque, claro, si los centros comerciales, poniendo el ejemplo del sector del comercio, están limitados de aforo al 50% de clientes, no necesitas el 100% de la plantilla. En los acuerdos de flexibilidad no han estado vinculados a que las personas continúen en ERTE, sino vinculados a que puedan hacer otras funciones en las empresas. Sacar a los trabajadores del ERTE, pero tener la flexibilidad tanto de hacer nuevas funciones, atención telefónica, pedido a cliente, picking, ha cambiado mucho el comportamiento del cliente. El cliente viene a buscar a las tiendas el producto, lo compra por internet y lo recoge, hace un clic and collect y lo recoge. Para eso hace falta una gestión administrativa bastante más importante, seguimiento cliente, seguimiento pedido, etcétera, etcétera, ¿no? Entrega de mercancía. Se han firmado esos acuerdos de flexibilidad y la verdad es que seguimos en ese proceso ahora mismo y es muy curioso porque probablemente el sector del comercio, siendo de los más golpeados durante la crisis por el cierre, es el que más rápido, de los que más rápido está recuperando. Los índices de ventas son muy altos a día de hoy en España y también es porque el compromiso social de empresas y la idea social de sindicatos, y en este caso de FETICO, que también tenemos una parte importante, pues ha hecho construir que vayamos poniendo unos mecanismos donde la plantilla está contenta y satisfecha con esos mecanismos. Y eso repercute en el cliente. Yo creo que construir juntos es clave para poder superar esta situación lo antes posible. Pero eso no empieza con sentarnos ahora. Empieza por habernos sentado a principios de marzo, cuando empezó la crisis. Eso fue clave y haber mantenido ese posicionamiento, ¿no? Con lo cual, yo estoy bastante esperanzado de que aquí, por lo menos en estos sectores de comercio, de restauración, que para España es tan importante, para Portugal, por supuestísimo, también, pues yo creo que van a ser sectores que van a poder relanzarse. Pero para eso es necesario sentido común, ¿no? Sentido común y sentido de Estado, sentido de hacer las cosas para que todos ganemos, ¿no? Para mejorar todos. Luís, tem beneficiado tanto trabalhadores do setor privado como do setor público. Aqui talvez a situação seja um bocadinho diferente da visão. Claro. O que é que tens a dizer, Luís? Bem, antes de mais, cumprimentos a todos. Eu estou em representação da IASPAS. A IASPAS é a Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde. Os nossos associados foram os que sentiram verdadeiramente este impacto do Covid, porque quando as pessoas se dirigem ao hospital ou ao centro de saúde, o primeiro que encontram é o administrativo que os atende. Para além desses, foram aqueles que estiveram na retaguarda a tentar comprar as máscaras, a tentar comprar tudo o que não havia no mercado.
Portanto, uma equipa enorme que verdadeiramente viveu estas coisas. Felizmente não foram, houve muitos casos de colegas que foram infectados em serviço, mas não houve casos muito graves que tenham sido reportados, e nós estamos a viver uma situação que vamos dia a dia progredindo e vendo como é que corre. Nós aqui na associação assumimos isto como se isto fosse durar pelo menos um ano, e vamos ver durante um ano como é que isto para, porque não podemos estar a tomar aqui decisões a longo prazo, mas as coisas não podem parar e têm de continuar em frente. Em relação à negociação, claro que tem de ser, para mim o caminho é a negociação coletiva. Eu tive uma experiência da negociação coletiva ainda esta semana, confirmamos o acordo coletivo de trabalho com o Hospital de Braga, que é um dos hospitais de referência, mas esse acordo coletivo de trabalho foi negociado durante 14 anos. Eu vou repetir, que é para não pensar que eu me enganei, foram 14 anos a negociar um acordo coletivo. Enquanto as pessoas negociarem os acordos desta forma, isto não vai funcionar. Eu posso dizer que a primeira reunião foi para decidir quem é que se sentava em cada lugar da mesa. Fui uma tarde a Lisboa e decidimos quem é que se sentava em cada lugar da mesa. Isto não é negociação coletiva, isto não é coisa nenhuma, isto é perder tempo, isto é enganar as pessoas. E quem está de um lado e quem está do outro tem de assumir uma posição de que efetivamente quer soluções e quer se negociar. Nem os sindicatos podem sentar a dizer que o patrão é o papão, nem o patrão pode estar do outro lado a dizer que o que importa é a rentabilidade e o lucro. Ou toda a gente quer um caminho comum, ou toda a gente quer resultados, porque realmente não existem empregados sem empresas, mas também não existem empresas sem funcionários. Empresas só virtuais eu não conheço nenhum. Por isso, acho que o caminho é a boa vontade de todas as partes encontrarem alguém. Os sindicatos, na minha opinião, muitos deles representam a vontade dos dirigentes, quando deve ser absolutamente o contrário. Devem representar as pessoas, e para as representar é preciso ouvi-las, é preciso saber o que é que elas querem, e depois é preciso transmitir à entidade patronal aquilo que as pessoas efetivamente querem para chegar a uma solução. Jorge, eu não resisto a comentar esta intervenção do Luís, que é de uma seriedade e de uma clarividência e de uma coragem para dizer uma coisa que é óbvia e que é, de facto, só é possível com bom senso e com o empenho de todos. Luís, saúdo, porque de facto é um exemplo notável de resiliência. 14 anos, eu às vezes queixo-me que estou há 30 meses a negociar um contrato coletivo de trabalho. Tenho muito que aprender com o Luís e com a sua paciência. Obrigado, Luís, pelo seu testemunho. Estou a falar em concreto do acordo coletivo de trabalho para os hospitais EPE, que foi negociado com o Ministério da Saúde. Sim, nós temos exemplos de empresas EPE que, para celebrar qualquer tipo de acordo coletivo, é bastante difícil. E isso acontece muito no Estado. Eu agora queria perguntar ao Luís, já agora na continuação, que é assim, o acordo coletivo de trabalho demorou 14 anos, muito bem. Se demorou 14 anos a fazer, agora os próximos acordos com esta crise económica que vem aí, vai demorar quanto? Porque é assim, com o Estado é difícil negociar de forma rápida. É mais fácil às vezes com alguém que sabe aquilo que quer. Neste caso, quais são as estratégias que se pode adotar? A estratégia tem de passar por forçar o Estado do outro lado a negociar, ou então obrigar a pessoa a dizer que eu não quero negociar, ponto. Acho que deve passar precisamente por aí, ou seja, os sindicatos também não podem ser tão passivos como foram durante estes 14 anos a negociar, à espera, porque o problema é que nós, como somos uma entidade pública, sempre que há mudança de governo, põe-se os contadores a zeros, e não pode ser. Efetivamente, embora mude o governo, mas há que assumir que as coisas vêm para trás e continuarem a funcionar. Ora, muito bem, então. E agora é para o António Pérez, que em Espanha não sei como é que é a realidade. Cá em Portugal, o teletrabalho foi uma nova descoberta, entre aspas. Eu acho que tanto empresas como trabalhadores descobriram o teletrabalho em Portugal. E estamos ainda a descobrir quais são as consequências desse teletrabalho
e o que é que vem aí desse teletrabalho. Há situações que desconhecíamos que agora começam a aparecer. Em Espanha, como é que é a situação? Já era avançada o teletrabalho? Começou agora mais com o Covid? Quito el mute. Si te he entendido bien, George, es que no te escucho bien, aparte de que no lo entiendo bien, pero no lo escucho bien. Entonces, si te entiendo, la pregunta era si en España estaba ya a fórmulas como teletrabajo. ¿Has preguntado? Sí. Vale, correcto. Estaba más avanzado antes del COVID. Correcto. Vale, pues vamos a ver, en España no había, el teletrabajo era un mito, no había nada de teletrabajo, no existía. Aquí hemos teletrabajado, como nos pasa en Portugal, somos personas de salir, vivimos en la península ibérica, aquí vienen todos los suecos por algo. Entonces, nosotros vivimos en la calle porque la calle es muy agradable de estar y mucho más en ciudades tan bonitas como las que tenemos en la península en general y vosotros en Portugal. Entonces, el teletrabajo era un mito, no existía el teletrabajo. Aquí todavía existía el famoso Casual Friday, que es ven el viernes de casual, que es como más desenfadado, ¿no? Y eso era lo más avanzado que había en una fórmula, digamos, de, bueno, ya estamos enfocando a que el viernes ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que el teletrabajo nos ha venido obligado porque nos ha confinado obligatoriamente. Hemos descubierto que el teletrabajo es muy bueno para algunas cosas. Nosotros, en todas las empresas en las que ha habido teletrabajo y nosotros en el sindicato, os puedo asegurar que el horario, el tiempo, la productividad ha sido enorme. ¿Qué pasa? Que el teletrabajo que hemos tenido tampoco es el teletrabajo deseado. El teletrabajo, yo tengo mucha gente diciendo estaba deseando terminar el teletrabajo, porque el teletrabajo que hemos tenido ha sido una atención pues como los enfermeros de Luis y el personal sanitario de Luis, no de su sindicato. Ha sido una atención desbordada a cualquier hora, en cualquier momento y de cualquier forma. De tal manera que parece evidente que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero también parece evidente que hay que cambiar muchísimas cosas. Aquí el gobierno está estudiando hacer una ley de teletrabajo, ha mandado un borrador a los sindicatos muy genérico, no entra, yo desde mi punto de vista con grandes carencias, porque no entra a definir el teletrabajo y las condiciones del teletrabajo, lo único que define es que más allá del 40% de la jornada ya es teletrabajo, sería un poco lo poco que define, pero yo creo que hay muchas materias que decidir en el teletrabajo, donde la salud laboral es fundamental. ¿Cómo se miden los riesgos psicosociales en el teletrabajo? Porque, claro, hasta ahora el riesgo psicosocial ha sido pues el comportamiento de acoso, el comportamiento de determinadas prácticas nocivas dentro de las empresas que se han combatido. Pero hoy en día un riesgo psicosocial puede ser estar trabajando a la vez que tengo a mis hijos corriendo por casa, que eso me crea un estado de estrés. Son cuestiones muy serias a analizar. ¿Cómo hacemos una evaluación de riesgos del puesto accediendo a la casa del trabajador, que es de ámbito privado? Tiene que accederlo, una inspección. O sea, parece muy bonito el teletrabajo, pero tiene unos retos importantísimos para los próximos años. Está claro que puede avanzar en conciliación, pero también está claro que tiene que tener un debate muy profundo para hacer un teletrabajo correcto, tanto en salud laboral, fundamentalmente, como también las empresas tienen que analizar el teletrabajo desde el punto de vista de la productividad. Hay un enorme miedo dentro de las empresas a que teletrabajo suponga una caída de la productividad, porque es lógico que lo piensen así, ¿no? Entonces, va a ser un escenario que va a requerir romper zonas de confort y romper barreras. Yo no sé a día de hoy si estamos preparados o si se está preparado en un modelo como el español, donde empresas mucho más modernas, Telefónica puede hacer teletrabajo, pero claro, una empresa de retail, pues el teletrabajo es para 4 personas de oficina y para estas personas de call center, ¿no? Entonces, va a haber que definirlo muy bien y también, por ejemplo, yo el otro día hablaba con una empresa
y ellos están hablando, sus mandos intermedios están hablando con la plantilla reducción madre, fundamentalmente reducción de guarda legal. Y les están diciendo, ¿qué más te da trabajar de tarde si estás en casa? Todavía tenemos el concepto de que estar en casa para el trabajador es, estoy en la piscina atendiendo el teléfono, cosa que no es así. Y a veces para las empresas, ¿qué más te da el horario si estás en casa? No, sí me da, porque el teletrabajo es una fórmula compleja, ¿no? Complicada. Por lo tanto, yo creo que va a requerir mucho debate, es un tema interesantísimo y no sé si algunos sindicatos que piensan de una forma más antigua van a ser capaces de adaptarse a la flexibilidad que va a requerir este debate, ¿eh? Y también las empresas van a tener que romper algunas barreras de presentismo, de presencia, también las van a tener que romper. Va a estar muy, 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 muy interesante. Me parece un debate muy bueno. Sim, há muito aquela ideia de que se não está presente, não está a trabalhar. Ainda há muito essa ideia. Gonçalo, ponto de vista sobre a situação. Eu gostei muito de ouvir o António, gosto sempre, mas gostei muito especialmente porque, bom, eu vou dizer aqui uma coisa que pode causar algum embaraço, mas nunca como na questão sindical, eu não sou daqueles que acho que tudo que vem de fora é bom, tudo que não, só fora do país é que temos bons produtos, que é erradíssimo. Só se come bem em Paris ou só se bebe bem vinhos estrangeiros. Sou totalmente o contrário. Acho que em Portugal somos um país absolutamente extraordinário. Já vivi noutros e valorizo muito o meu país, mas há uma matéria onde nós, de facto, podemos aprender bastante com outros países e com a Europa em geral, que é em matéria de sindicalismo. Explico-me, antes de começarem a tirar setas, deixem-me explicar. Eu, nas minhas funções, sou representante da CIP no Comitê Económico e Social Europeu, onde o diálogo social é algo muito valorizado. Portanto, o Comitê Económico e Social Europeu é um órgão de consulta da União Europeia, onde estão presentes as empresas, o Grupo 1, representante das empresas, onde eu estou, está o Grupo 2, que são os sindicatos, e está o Grupo 3, que são organizações diversas, ONGs, defesa do consumidor, etc. E a verdade é que este trabalho que é feito no Comitê Económico e Social Europeu tem muito a ver com consensos e bom senso. E é muito mais fácil. O que eu vejo, em termos de trabalho, em termos de negociação, é muito mais fácil conseguir um acordo sobre matérias importantes para a defesa dos trabalhadores e das empresas. É muito mais fácil obtê-lo numa negociação europeia, com sindicatos alemães, com franceses, com romenos, com espanhóis, com búlgaros. É muito mais a vontade de cooperar e de chegar a um consenso e libertado das amarras ideológicas que a negociação sindical pode muitas vezes tem, é muito mais fácil fazê-lo isto a nível europeu. E por isso, tudo isto para dizer que o que o António Pérez disse é música para os nossos ouvidos. Isto os sindicatos têm que ter a abertura de cabeça para perceber que há mudanças que estão a acontecer no mundo, já estavam a acontecer antes desta pandemia e que naturalmente exigem aqui um esforço coletivo por parte de todos para se chegar a um consenso. É evidente que nós somos pelo pilar dos direitos sociais europeus, isso está mais do que pugnado. É evidente que queremos todos que haja trabalho igual, remuneração igual, equilíbrio de homens e mulheres, o mesmo tipo de tratamento, respeito pelas folgas, respeito pelos
pelas oportunidades de crescimento de carreira, igualdade de oportunidades, tudo isto são matérias que são consensuais. Agora, o que não podem os sindicatos, e muitas vezes acontece em Portugal, sobretudo com um sindicato, uma confederação de sindicatos, com uma amarra ideológica brutal e que não lhe permite passar dos anos 40, dos anos 50 do século passado em termos do que é que deve ser o trabalho. E por isso, naturalmente, que estes desafios vão obrigar a uma adaptação por parte dos sindicatos e das empresas, se queremos continuar a ter uma economia minimamente saudável e credível e uma sociedade equilibrada. E, portanto, quando falamos de teletrabalho, de facto, vai haver alguma dor e ranger de dentes, porque, naturalmente, o António acabou de dizer, no retalho alimentar, a maioria dos colaboradores não pode fazer teletrabalho. Quem está nas operações de loja, como é evidente, não pode fazer teletrabalho. E o que há é outro tipo de funções que, de facto, vai ser possível e vão permitir até ganhos de eficiência nas empresas, que vão permitir, porventura, outro tipo de libertação de meios para remunerar provavelmente melhor quem está nas operações diárias, reequilibrar a logística do ponto de vista dos custos associados aos transportes, mesmo aos custos associados à alimentação. Enfim, há aqui todo um ajustamento que tem que ser feito e que necessariamente vai ser feito. O que se pretende é que seja feito com maior equilíbrio e com menor dor, quer para as empresas, as empresas querem, evidentemente, disse bem o Luís, que as empresas procuram ter rendibilidade para os seus negócios, mas a rendibilidade é para pagar os salários, para pagar os impostos e para pagar as suas obrigações e para sustentar e para crescer e para contratar mais pessoas e para investir e para estarmos numa economia aberta que permite que a sociedade se desenvolva. Portanto, isto até é um sentimento bastante democrata cristão, não posso negar. Agora, é evidente que há aqui todo um conjunto de incertezas, há um grau de incerteza que necessariamente vai prejudicar as negociações para chegarmos a acordos e para termos uma nova realidade, e que se entende que os sindicatos queiram defender os seus trabalhadores, mas não se esqueçam que os sindicatos muitas vezes não são representativos de todos os trabalhadores. Portanto, essa também é uma questão, a questão da representatividade em Portugal. Eu comecei por falar na questão europeia, na questão de haver uma ideia mais equilibrada por parte dos sindicatos europeus, pelo menos é isto que eu tenho assistido, e que em Portugal, onde estamos muito amarrados a algumas ideias pré-concebidas, e não conseguimos sair da mesa de negociações com soluções de facto credíveis. Este é o momento, e agora termino, senão o Jorge expulsa-me, este é o momento para ter coragem, para tomarmos medidas que olhem para o futuro, olhem para as mudanças que já existiam na fase pré-Covid e que encarem esta realidade com coragem, necessariamente à procura de soluções que passem por um banco de horas que os sindicatos dizem que não querem, mas os trabalhadores querem, e que lhes permite ter uma gestão da sua vida familiar muito mais interessante, e que só não avança mais porque alguns sindicatos estão capturados ideologicamente com ideias pré-concebidas e não são representativos dos interesses dos trabalhadores. Quando temos sindicatos que discutem a impossibilidade de haver algum
mudanças, como o António acabou de dizer, mudanças dentro do próprio quadro e das funções, só porque há uma questão ideológica e estão amarrados a uma função definida, que está definida no próprio contrato. Quer dizer, não é possível. As pessoas têm que perceber, e vão acabar por perceber por outro motivo, e com esta termino, é que a geração abaixo da minha, ou abaixo da nossa, melhor dito, a geração abaixo da nossa, os miúdos, têm uma visão completamente do trabalho e o que quer, e vão procurar outro tipo de opções e vão procurar outro tipo de carreira que vai muito mais ao encontro da flexibilidade e da possibilidade de fazerem coisas diferentes ao longo da vida dentro da mesma empresa. E, portanto, mal ou bem, a própria mudança estrutural da sociedade vai ajudar a que haja também uma mudança na percepção das negociações entre sindicatos e empresas. Luís, eu gostava agora de ouvir a tua opinião e também temos aqui uma pergunta. Gostava que me dissesse, o Gonçalo já falou da parte das amarras ideológicas, que é preciso libertar da parte dos sindicatos. Eu gostava que tu me desses a parte das empresas que têm de deixar as amarras tradicionais também. Estás-me a ouvir, Luís? Desculpa. Não, estou. Eu estava a dizer que queria agora a tua opinião sobre o assunto do teletrabalho e ao mesmo tempo que desses... Nós temos aqui uma pergunta que fala da cedência de ambos os lados no caso do bom senso. O Gonçalo já falou da cedência dos sindicatos no nível de deixar as amarras ideológicas. Qual é a cedência que as empresas têm que deixar de fazer? Ou têm que fazer agora? A cedência tem de ser de ambos os lados, não pode ser só de uns, porque quer os sindicatos, quer os patrões vão ter de mudar de atitude, porque não são só os patrões que estão errados, nem são só os sindicatos que estão errados. Quer uns, quer outros vão ter de trabalhar muito mais em conjunto. E nós, assim, nós sabemos perfeitamente que o sindicalismo em Portugal, na concertação social, tem assento duas confederações sindicais e sabemos que uma delas tem muito mais representação do que a outra. E ainda agora, na substituição do líder, nós vemos que aquilo estava absolutamente partidarizado. E partidarizado por um partido que tem uma representação relativamente pequena. A partir daí as coisas não podem funcionar enquanto os sindicatos estiverem partidarizados como estão, e eu falo na generalidade. Há muitos sindicatos independentes, nós somos independentes, temos pessoas de várias cores políticas aqui na direção, a política fica lá fora, cada um tem o seu partido, mas aqui dentro não há política, ponto. E é este o caminho que nós vamos continuar. E é esse o caminho que os sindicatos acho que devem seguir e não temos de trabalhar com os políticos, é com os políticos nós vamos resolver muitos dos problemas, mas efetivamente a política não pode estar dentro dos sindicatos conforme está. Os sindicatos têm de ser muito mais independentes que aquilo que são e têm de mudar de atitude e têm de haver vontade de conseguir, porque muitas vezes o que se tenta é dar uma imagem ao trabalhador de que se é um grande defensor das coisas e depois na prática nós vamos ver que isso afinal nem são tão defensores como isso, porque se fossem, estivessem no terreno a defender, não existiam muitas das coisas, bastava chamar as autoridades competentes e muitos dos abusos que há por parte da entidade patronal nem havia. Por parte da entidade patronal também não podem pôr um rótulo, quando o sindicalista toca a campainha põe logo um rótulo lá ao peito, não pode ser. Há sindicalistas e há sindicalistas, e se fecharem a porta a toda a gente, vão ter sempre mais dos mesmos a tocar-lhe a campainha. E, efetivamente, as próprias entidades têm de abrir a outras estruturas que estão no terreno, que se estão a constituir, e tentar ouvir todas as partes, para que, efetivamente, as coisas possam mudar um bocado. Em relação ao teletrabalho, isso preocupa-me de certa forma, se calhar aqui há uns anos atrás, quando me falassem de teletrabalho, era uma coisa de sonho, porreiro, estar em casa, nem precisar de ir para aquelas filas de automóveis, nem nada, era uma coisa excelente. Agora que deparamos com o teletrabalho, dizemos alto lá que isto é uma chatice, porque eu tenho as pessoas em casa e depois tenho de dizer a toda a gente para estar calado porque eu estou numa videoconferência ou porque eu estou a fazer qualquer coisa. É complicado, quem mora num apartamento normal, que tem filhos, que é o casal típico português, não tem condições efetivamente em casa para fazer teletrabalho.
Outra das questões que me preocupa com o teletrabalho é que a seguir ao teletrabalho pode haver a deslocalização do trabalho. E isso, de certa forma, preocupa-me, porque a partir do momento em que eu tenho uma pessoa que está a trabalhar em Gaia e a empresa está no Porto, passado um bocado a pessoa pode estar a trabalhar na Índia e a empresa está no Porto na mesma. Isso, de certa forma, preocupa-me. Houve 2 temas que eu estive num congresso em Sevilha em setembro e outro no Porto, aqui da IESA, e debatemos 2 temas importantes, que um era a inteligência artificial, até que ponto é que podia prejudicar o trabalho, e nessa altura não se falava em Covid, e é um tema que continua a existir, e agora só falamos do Covid e isso tudo, mas esse tema da substituição das pessoas continua a existir. E outro tema que tratamos, que era a Autoridade Europeia do Trabalho, que no fundo seria uma autoridade que podia fiscalizar o trabalho que está a ser criada a nível europeu em qualquer país da União Europeia, para, se houver essa deslocalização, não ser uma deslocalização ad hoc, em que cada um tenta fazer um bocado o que quer. São temas um bocado preocupantes e a forma como vamos controlar o teletrabalho, as horas que a pessoa está, quando é que tentam contactar a pessoa, de que forma é que vamos continuar a ter a nossa privacidade, vai levar muito, vai ser um caminho um bocado penoso que temos de trilhar. António, algo mais? Sí, bueno, es que habéis dicho muchas cosas con mucho sentido, ¿no? Yo lo que, evidentemente, una vez que tocas el mundo sindical, o sea, el mundo sindical europeo es muy diferente, muy dispar, no tiene nada que ver los países nórdicos con Francia, el modelo francés, ni con el modelo italiano, ni España y Portugal, ¿no? Yo creo que España y Portugal ahí estamos parecidos en la situación de que hay una vinculación política de los sindicatos totalmente politizada. Eso no es bueno, evidentemente. Además, se adoptan con empresas privadas decisiones desde una óptica pública, que es completamente diferente. El mundo público debería de ir por un sitio y el mundo privado por otro. Y creo que estamos en ese sentido bastante atrasados. Yo creo que en España estamos levantando bien un poco esa bandera de los sindicatos independientes. Nosotros somos el único sindicato que crece en España a un 11,5% de crecimiento, el resto están decreciendo 2, 3 puntos y yo creo que efectivamente la plantilla, los trabajadores y las trabajadoras cada día se sienten menos representados por esos modelos que son tan dogmáticos, ¿no? Yo creo que no se puede estar en un mundo de dogmas, ¿no? Permanentemente, porque cuando se afrontan los cambios somos inoperantes. Y eso es un problema muy grave. Por ejemplo, Luis, con técnicos sanitarios, que vosotros habéis tenido una situación, pues en Portugal, pues oye, mucho menor que en España, pero los técnicos sanitarios habéis estado ahí. En España ahora mismo el mayor conflicto es con los médicos y los técnicos sanitarios, porque claro, han ayudado enormemente, han trabajado muchísimo, han sacado el trabajo, pero claro, ahora se están analizando las condiciones laborales. Curiosamente, todos los sindicatos que vemos de técnicos sanitarios que están en España ahora mismo sacando pecho y haciendo cosas con mucho sentido común son sindicatos como SATSE, que son sindicatos independientes, ¿no? Yo creo que cada día más se puede avanzar en ese modelo de concertación. Lo que también tengo claro es que los sindicatos tradicionales o politizados al final es también por la vinculación con los propios partidos que gobiernan, ¿no? Los que les sustentan, ¿no? Lo que se sustenta la situación. Pero yo creo que van a tener que readaptarse, ¿eh? Van a tener que readaptarse porque las bajadas de representación, de afiliación, la plantilla, las personas trabajadoras cada día le dan un poco más la espalda a eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco la clave. Lo que pasa es que para eso también hay que establecer mayor asociacionismo de los sindicatos independientes, ¿no? Yo creo que tenemos que unir más fuerzas, tenemos que tener yo creo que se ha aplicado por sindicatos politizados una política muy sencilla, que es divide vencere, divide vencerás, y al final pues no hemos conseguido nunca tener esa línea, ¿no? Que cada día son más transversales, a niveles europeos, España, Portugal, a nivel sindicatos italianos, a nivel sindicatos franceses, democristianos también. Está habiendo muy buena conexión ahora.
Y hay una cosa que antes habéis comentado a nivel europeo. Es increíble que la Comisión Europea no tenga un foro de diálogo social más allá del reconocimiento del CES, del Sindicato Europeo, que realmente no es un sindicato como tal, sino una amalgama de sindicatos. Curiosamente, en la CES, en el sindicato, la Confederación Europea de Sindicatos, los sindicatos tienen un derecho a veto, vetar a otros sindicatos para que no entren. Y en España, en la CES, solamente están comisiones obreras, UGT, y en este caso ELA, que lo consiguió cuando era sindicato democristiano, ahora ya derivó a otro tipo de sindicalismo, más de ámbito Euskadi, ¿no? Pero no hay. Entonces, si no hay una presencia, ni hay un foro de diálogo social europeo, es muy difícil que en cuestiones comunes efectivamente nos pongamos de acuerdo. Yo creo que también ahí tenemos que hacer determinados movimientos de cambio, sin miedo también a decir, oye, es que mi forma de pensar es el diálogo y la concertación. El empresario no es mi enemigo, evidentemente negocio con él fuerte en el sentido de conseguir mejores cosas para ambos y mejores cosas para los trabajadores, pero yo creo que también hay un poco la pose sindical influye mucho, ¿no? Yo, Luis, estoy seguro que allí recibirá muchas críticas de determinados sindicatos. Le criticarán por no ser dogmático, ¿no? Yo creo que hoy en día podemos sacar pecho de esa falta de dogma, ¿no? Me parece una materia muy interesante que habéis metido ambos dos y que me parece interesantísima. Vou ver aqui algumas questões nos comentários que se me desses 3 minutos eu responderia, que acho que faz algum sentido. Pode ser? Não, este tema, de facto, o tema quando nós falamos das amarras ideológicas, de facto pode ser uma imagem tipo Ben-Hur, em que eles estão presos a remar só ainda todos para um lado, mas a verdade é que é muito difícil entrar numa mesa de negociações quando ainda nós nem começámos a falar e o que nos dizem é há aqui 2 linhas vermelhas que eu nem sequer admito falar. E, portanto, isto é que são amarras ideológicas. É um sindicato capturado por uma ideologia que está perfeitamente identificada e que diz eu não estou disponível para falar de que o mundo mudou. Não estou disponível. Isto não é possível. Isto é um exemplo de uma amarra ideológica que nos aparece muito na mesa de negociações. Uma outra coisa é falarmos de flexibilidade, que é um termo que também, às vezes, os sindicatos nacionais não gostam muito, mas flexibilidade não é mudar as pessoas de uma cidade para a outra em função das necessidades dos negócios. É perceber que essa pessoa, há funções numa empresa que tendem, o fruto da digitalização, da modernização administrativa, da modernização do próprio negócio, há funções que tendem a acabar. E qual é a solução? É dar formação a esse trabalhador para ele poder crescer na empresa, porque a função dele vai terminar. A outra opção seria terminar o contrato e obrigado, meu caro amigo, mas já não precisamos de si porque esta função vai ser substituída por um robô ou por uma máquina. Não. O que as empresas têm feito é dar a oportunidade aos trabalhadores, à maioria das empresas, é dar a oportunidade ao trabalhador de crescer no ecossistema laboral e de receber mais formação para poder fazer outro tipo de funções, porventura com outro valor acrescentado e porventura que são melhores. Agora, um sindicato que não está disponível sequer para ouvir falar nesta função, esta é a minha categoria profissional e eu daqui não saio. Isso, desculpem, mas é para um mundo que é muito difícil de coexistir com modernidade. Perguntam aqui também de que cedências ideológicas ou que amarras ideológicas é que há por parte das empresas. O Luís deu alguns exemplos muito interessantes. De facto, as empresas não podem hoje também pensar que em nome da maximização do lucro ou desta ideia de maximização do lucro e
e da rendibilidade das empresas não podem esmifrar, digamos assim, o trabalhador em funções que são desgastantes e que não permite que a pessoa tenha um equilíbrio entre a sua vida familiar e a sua vida profissional e que o leve, muitas vezes, ao burnout e ao desgaste. Do lado das empresas, então, estou aqui a tentar responder a esta pergunta. Do lado das empresas há também uma enorme responsabilidade no sentido de perceber que as funções e a vida das famílias hoje é muito diferente e que essas funções têm que ser repensadas, tem que haver outro tipo de incentivos que vão para além da própria remuneração, que são incentivos das necessidades básicas das pessoas, do reconhecimento profissional, dos tempos de descanso, dos tempos de lazer, e isso são algumas amarras que, porventura, ainda as empresas têm esse pecadilho, muitas empresas ainda não perceberem que também aí há que ter uma mudança. Portanto, a resposta é simples. Há responsabilidade de parte a parte. Isto já foi dito pelo Luís, foi evidenciado pelo António. Disso estamos de acordo. Agora, o que não pode haver é uma inflexibilidade total por parte à mesa das negociações, afirmando logo à partida, não, eu disso não quero falar. Eu disso não posso falar. Não é possível. Era isto que eu queria só dizer. Obrigado. Ora, eu presumo que o tema da flexibilidade dos horários então ainda é mais radical, porque geralmente quando se vai para a negociação e se fala em flexibilidade dos horários de trabalho, os sindicatos recuam logo 2 passos. E é esse tema que eu queria lançar agora aqui. A flexibilização dos horários de trabalho. Quem é que quer responder primeiro? Luís? Sim, nós na atividade que temos os horários já são por si flexíveis, porque nós estamos na saúde e efetivamente muitos colegas às vezes queixam-se assim, mas tu trabalhas na saúde, não trabalhas num talho, se fosse num talho podia fechar a porta, num hospital não se pode, num centro de saúde também não. E efetivamente os nossos colegas, todos eles... Dentro do talho. Ou seja, todos os nossos colegas têm uma flexibilidade bastante grande. Muitas vezes essa flexibilidade do horário, eu tive a oportunidade de bater isso mesmo quando estivemos a discutir o ACT, é no interesse do próprio trabalhador, porque como o Gonçalo falou, e muito bem, muitas vezes o trabalhador, para gerir a sua vida privada, acaba por ter aquele dia à semana que vai resolver as coisas pessoais, acaba por ter... Mas isto tudo é assim, se não houver abuso e se houver boa vontade de parte a parte. A flexibilidade do horário não pode ser chegar à hora de sair do trabalhador e dizer-lhe, olha, vais ter de ficar aqui mais 3 ou 4 horas, a não ser que tenha que ir do teto abaixo. Agora, se as coisas forem feitas com consenso de ambas as partes, se houver um consenso, acho que a flexibilidade é boa porque, efetivamente, eu já trabalhei com algumas empresas que o que é que acontecia? Por não haver a flexibilidade do horário, o que acontecia é que quando havia pouco trabalho na empresa, eles andavam lá sem fazer nenhum. Quando havia muito trabalho na empresa e a empresa podia, efetivamente, recuperar o que perdeu, as pessoas chegavam à hora e iam-se embora. E depois a empresa dizia assim, mas eu não lhe consigo entregar. Eu dizia assim, ok, eu vou comprar a outro. O que é que aconteceu à empresa? Fechou. E as pessoas foram para o desemprego. E muitas pessoas ficaram numa situação um bocado complicada. Eu tive experiências dessas com algumas empresas. Isso é o caminho que não se deve seguir. Não deve haver essa intransigência, deve haver flexibilidade e bom senso de ambas as partes. António. Sí, la flexibilidad, yo entiendo mucho la flexibilidad como una adaptación a nuevas necesidades. La flexibilidad no puede ser un mecanismo, porque además no es bueno. Una empresa tiene que estar perfectamente organizada y, por lo tanto, no es bueno una flexibilidad que está confundida con un desastre de organización. Y como yo me organizo mal, el trabajador es el que paga. Esa es la flexibilidad que no puede ser. Es decir, tiene que haber certeza en mis calendarios, que yo tengo un calendario trimestral, semestral, anual o mensual. La flexibilidad, desde luego, yo creo que va encaminada a readaptar los sistemas productivos a las necesidades del mercado y a los cambios. Esa es la flexibilidad clave.
a veces estamos debatiendo, hace años debatíamos sobre si se podía modificar la jornada diaria 1 hora arriba o abajo. Hoy en día, realmente al trabajador tampoco le importa demasiado si un día entro a las 9 y otro día entro a las 9:30. El cambio no es tan duro, ¿no? O sea, no tiene sentido que para 30 minutos de cambio tengas que comunicarlo con una semana de antelación y tal. Pero, sin embargo, ya hemos descubierto ya hace mucho tiempo que las plantillas más jóvenes lo que quieren es, oye, no me importa esa flexibilidad de adaptación a periodos punta, momentos de más venta, etcétera, etcétera, a cambio de, por ejemplo, conocimientos, acumulaciones de libranzas, librar 4 días todos los meses, cogiendo fines de semana, por ejemplo, en comercio, sábado, domingo, lunes, martes, y conocerlo con 1 año de anticipación. Porque hoy en día no podemos viajar, pero hace escasamente unos meses era fundamental que yo saber que yo si estoy en el mes de abril, que yo en noviembre me voy a ir a Londres en un vuelo barato 4 días, y eso no me lo cambia nadie. Esas son las reglas del intercambio justo en flexibilidad que tiene que haber. Y luego también una flexibilidad que no debe ser solamente horaria, sino una flexibilidad de adaptación a los puestos. Yo creo que eso es clave, donde la clave de la formación de las empresas es importantísima, pero no puede ser que estemos todavía debatiendo sobre determinados puestos y no se reconvierten. Porque lo que pasa cuando los puestos no se reconvierten es que al final la medida es extirpar, es quitar el puesto. Y eso no es bueno para nadie. La readaptación, somos muy poco readaptables y los sindicatos son poco readaptables. Y esa negociación de no adaptación, de no querer ni sentarse a negociar, como decía antes Gonzalo, pues yo creo que es clave para esa falta de flexibilidad. Yo creo que flexibilidad hay un tabú para muchos sindicatos que flexibilidad es perder. Y flexibilidad no es perder, sino flexibilidad es adaptarse. Yo en mi pareja, en mi vida privada, tengo flexibilidad con mi mujer de reparto de tareas, porque lo contrario es el divorcio. No siempre la flexibilidad es mala. La flexibilidad puede ser buena, bien entendida. Antonio, ¿no te quieres cambiar a Portugal para arreglar las cosas con los sindicatos portugueses? Hombre, no hace falta cambiarme. Podemos hacer cosas conjuntamente. No hace falta cambiarme. Conjuntamente. Yo soy flexible para estar en España y en Portugal. No hay ningún problema. Muy bien. Não, Jorge, este é de facto um discurso mais agradável e, do meu ponto de vista, mais sensato. E não é muito comum na realidade portuguesa. Eu devo dizer que, em nome da flexibilidade e das minhas responsabilidades, tenho mais 5 minutos de debate porque tenho que ir jantar com os meus filhos hoje. Portanto, aproveita que só tenho mais 5 minutos. Sim, mas a minha pergunta é mais uma declaração. Consideras, Gonçalo, por exemplo, que o facto do governo interferir politicamente na negociação coletiva do Conselho de Constituição Social destrói um bocadinho a relação entre os sindicatos e as empresas? Isto é, quando há uma lei que impõe algo como um ordenado mínimo, não é discutido, não é combinado entre os sindicatos e as empresas, é algo que destrói o próprio princípio da negociação? Bom, vamos lá ver. Em bom rigor, nos últimos anos, o que tem havido é talvez uma imposição, enfim, imposição talvez seja um termo demasiado forte, mas tem havido uma decisão política sobre o valor do salário mínimo nacional. Mas, apesar de tudo, é uma decisão política que é negociada no sítio certo, em sede de concertação social. E se repararem, enfim, eu falo pela minha confederação, pela CIP. A CIP tem dado contributos e tem explicado que, associado ao crescimento salariais, tem que estar sempre a rendibilidade das empresas, não no sentido pejorativo que possa às vezes ser
haver essa tentação de levar para esse caminho. O Luís há pouco falava exatamente disso, que não podemos ficar agarrados à questão da sustentabilidade das empresas, mas também não nos podemos esquecer que aumentos salariais muito agressivos num modelo económico como o português têm efeitos naturalmente na vida das empresas, que muitas vezes não estão preparadas para suportar estes crescimentos. Dito isto, eu percebo, uma opinião muito pessoal, eu percebo uma opção política para um aumento de salário mínimo nacional que se aproxime de valores mais interessantes e mais justos que vemos a nível europeu, mas não percebo que se faça isto à revelia da negociação em sede de concertação social. Percebo que haja que se marquem objetivos para atingir determinados níveis, até porque nós estamos muito separados da maioria dos países com quem comparamos as nossas economias. Mas, de facto, nós não somos um país rico, nós não somos um país com uma economia pujante, e por isso temos que dar passos, porventura, infelizmente, temos que dar passos mais lentos. Agora, parece-me que continua a haver muita crispação por esta opção política e que nem os próprios sindicatos se revêem. Portanto, quer dizer, a CGTP normalmente não aceita estes valores do salário mínimo porque quer sempre mais e tem ali um objetivo, um teto salarial sobre o qual não abdica. Agora, parece-me que, enfim, eu sei que não estou a responder totalmente à pergunta, mas parece-me que não pode deixar, a concertação social tem que continuar a ser um marco e o local certo para se tomarem estas decisões e para, falando especificamente da definição do salário mínimo nacional, em função deste crescimento do salário mínimo nacional, também se terem outro tipo de opções políticas que possam ajudar as empresas a crescer e a contratar mais pessoas e a pagar melhor e a remunerar melhor o trabalho dos seus colaboradores. É o sítio certo e muitas vezes os governos fazem letra morta deste instrumento. Eu falei no Salário Nacional como exemplo de várias decisões que o Governo toma à revelia da concertação social. Ora bem, o Gonçalo tem que nos deixar, tem que ir jantar com os filhos, e nós também já estamos dentro do nosso tempo. Eu queria agradecer a todos, ao Luís, ao António e ao Gonçalo pela vossa presença e as vossas respostas. Jorge, eu queria deixar só aqui uma nota em relação ao salário mínimo nacional, que é o seguinte: os mesmos que negociaram o salário mínimo nacional, que atualmente está nos 650 euros, eu represento uma classe profissional que tinha, há poucos anos, há menos de 10 anos, ganhava cerca de 40% acima do salário mínimo nacional, que são aquelas pessoas que estão nos centros de saúde e nos hospitais, que têm uma função muito específica. E atualmente ganham praticamente o salário mínimo nacional, ou seja, quiseram subir o salário mínimo nacional, mas não se preocuparam minimamente com quem estava acima do salário mínimo nacional. O que acontece daqui a pouco, todos ganham o salário mínimo nacional. E isto é extremamente preocupante, porque quando temos funções totalmente diferenciadas, pessoas com capacidades bastante diferentes a ganhar o mesmo, isto de certeza que não vai resultar bem. Por isso, as pessoas que estão nos centros de saúde e nos hospitais, que contem com a IASPAS, mas não vou contar com a IASPAS para esse peditório que tem sido feito, porque nós vamos mudar de atitude em relação a isso, sinceramente. Muito bem visto. Ok, muito obrigado. António, obrigado. Luís, obrigado. Gonçalo. Obrigado. E então vamos terminar aqui este debate. Obrigado. Muchas gracias.